Olá, eu sou Matheus Souza, estudante de artes visuais, e junto ao meu polo aqui na Tijuca, no Rio de Janeiro, venho convidá-los a participarem de uma videoaula e ateliê de artes que eu elaborei. Bom, o tema dessa videoaula e oficina é a paz, e para desenvolvê-la, eu escolhi usar o arco-íris, que é um grande símbolo histórico e também político de paz. A primeira parte dessa videoaula tem o intuito de apresentar o arco-íris como fenômeno natural e também sua relação com a paz. E já a segunda parte será voltada para a oficina de artes, onde vamos realizar uma pintura utilizando as cores da bandeira do arco-íris. Bom, vamos lá? O arco-íris é um fenômeno que é formado graças à refração e reflexão da luz solar nas gotas de água, ou seja, nesse fenômeno acontece uma decomposição da luz branca em várias cores. Por isso, é comum vê-lo em dias de chuva e também em água pulverizada em cascatas e cachoeiras. Como essa luz reflete na parte interna das gotículas de água, para enxergar o arco-íris é necessário estar de costas para o sol. E o termo arco-íris se remete à forma de arco, que é como normalmente o fenômeno se apresenta, e a deusa Íris, da mitologia grega, a mensageira entre o mundo terrestre e o mundo celeste. Bom, agora eu vou falar do arco-íris como ato de paz. E para começar, na Bíblia é contado o episódio em que surgiu o primeiro arco-íris em Gênesis, onde Deus afirma que o arco-íris serve como lembrança de uma aliança feita por Deus com o homem, aliança que indicava que Deus não voltaria a enviar um dilúvio para destruir a vida na Terra. Na tradição chinesa, o arco-íris é um símbolo comum para o casamento porque as cores representam a união de Yin e Yang. Hoje em dia, o arco-íris é muito usado por muitos movimentos populares pela paz e pelo meio ambiente. A bandeira LGBTQIA+, ou a bandeira do arco-íris, nasceu já com esse propósito em 1978, criada pelo designer Gilbert Baker para o Dia da Liberdade Gay em São Francisco, nos Estados Unidos. O artista se inspirou nos hippies, que enxergavam o arco-íris como um símbolo da paz, e na canção Over the Rainbow do filme O Mágico de Oz, de 1939, que diz que, além do arco-íris, existe um lugar muito bonito. A bandeira, originalmente, tinha 8 cores, mas atualmente são 6, simbolizando a diversidade humana. Essas 8 cores eram rosa, representando a sexualidade, o vermelho, vida, o laranja, a cura, o amarelo, a luz, o verde, a natureza, turquesa, a arte, o azul, a serenidade e roxo, a espiritualidade. No mesmo ano de criação do símbolo, o artista Baker e outros voluntários o pintaram na maior bandeira já criada até o momento. O ato comemorava o aniversário de 25 anos da revolta de Stonewall, conjunto de manifestações da comunidade LGBTQIA+, após violentas invasões de policiais ao bar Stonewall em Nova York. O caldo de demandas políticas pelos direitos LGBTQIA+, e a criação de um símbolo que representasse e desse voz a toda essa comunidade possibilitou o surgimento das paradas LGBTQIA+, que se espalharam pelo mundo durante a década de 1990 e são presentes até os dias de hoje, acontecendo sempre no mês de junho. Agora a gente vai para a segunda parte desse vídeo, onde a gente vai realizar a oficina de artes. Para iniciar a nossa oficina de artes, primeiramente vou apresentar os materiais que vamos utilizar. São eles o papel. Aqui eu decidi usar um papel de gramatura 300, mas você pode usar qualquer outro papel que você tiver aí na sua casa. Lápis ou lapiseira de sua preferência, borracha, pincéis de sua preferência, tinta guache nas cores amarelo, vermelho e azul. Para auxiliar no processo de pintura, eu decidi usar esse godê, onde a gente vai fazer as misturas das cores, mas você pode usar qualquer outro material que você tiver na sua casa. Um potinho de água para diluir a tinta, um pano ou algum lenço para limpar o pincel
E é isso, vamos iniciar? A proposta dessa aula é obter as 6 cores do arco-íris utilizando apenas as 3 cores primárias, que são elas: o amarelo, o vermelho e o azul. Mas antes de começar a aula, preciso explicar o que são as cores primárias. As cores primárias são consideradas as cores puras, ou seja, que não podem ser criadas a partir da combinação de outras cores. Recebem o nome de primárias pelo fato de, a partir delas, é possível formar outras cores, as cores secundárias. Exemplo, o verde, o laranja e o roxo. Para essa pintura, eu decidi fazer um girassol. Mas antes de começar a pintar, eu quero mostrar como eu desenho esse girassol. Bom, vamos lá. Você vai começar fazendo um círculo na parte mais acima da folha. Não precisa ser um círculo totalmente certinho, pode ser mais torto e tal, não tem problema. Agora, dentro desse círculo, a gente faz outro menor. Agora a gente vai vir puxando aqui o galho desse girassol. Agora a gente vai fazer as folhas. Puxou essas duas linhas. E agora a gente faz o contorno da folha. Bem fácil, sem mistério. E aqui na folha vocês podem usar o mesmo formato para todas ou fazer diferente, fica a critério. Agora a gente vai fazer as pétalas ou as folhas do próprio girassol. E o formato vai ser esse daqui, não tem muito segredo também. A gente pode começar a fazer os da frente e depois vem fazendo os de trás para dar esse efeito mais legal. Aí vocês podem ficar livre para fazer do jeito de vocês, quantas folhas quiserem, que dá um efeito bem legal. Isso aqui ficou muito grande. Bom, e para finalizar, a gente vai fazer um gramado aqui no fundo, quer dizer, embaixo, que também não tem muito segredo. Vou puxar uns fiozinhos aqui, uns matinhos. Para finalizar, os detalhes da folha, aqui do galho. Puxei aqui no meio de todas, ó. E agora eu venho aqui ao lado. Sempre em 3. 1, 2, 3. Agora é só começar a pintar. Bom, agora a gente vai deixar o nosso desenho de lado para aprender a misturar aqui as tintas para chegar nas cores que a gente vai utilizar, que são as 6 cores da bandeira do arco-íris. Para começar, o vermelho, a gente já tem ele aqui. Agora, para a gente chegar no laranjado, a gente vai usar o amarelo e o vermelho. A gente vai misturar as duas cores. Então você pode pegar aqui o amarelo e agora o vermelho. Prontinho, laranjado aqui. Agora o próximo é o amarelo. E a gente já tem ele. Agora vamos para o verde. E para fazer o verde,
a gente vai utilizar novamente o amarelo e o azul. Então aqui começando pelo amarelo novamente. E agora o azul. Se ficar muito escuro é só adicionar mais amarelo. O próximo, o azul. E agora, para fazer o roxo, aqui esse roxo ficou um pouco escuro, agora eu vou tentar fazer ele e deixar uma tonalidade mais de roxo mesmo, mais clara. Vamos lá. A gente pode já começar pelo azul e agora a gente vem aqui com o vermelho. Pronto, finalizamos as 6 cores: vermelho, laranjado, amarelo, verde, azul e roxo. Agora a gente já pode começar a nossa pintura. Bom, e para iniciar a nossa pintura, aqui eu decidi começar com o roxo, fazendo o gramado, mas eu queria dizer que vocês podem utilizar a mistura de cores que vocês quiserem para pintar o de vocês. Aqui é só um exemplo de como também pode ser feito e, enfim, de como eu escolhi fazer, mas fiquem à vontade. Então a gente vem aqui, pintando o nosso gramado. Bom, não tem muito segredo, eu basicamente fiz esse gramado utilizando essas pinceladas para dar esse efeito de grama, pinceladas alternadas, para não ficar tudo igual. Agora a gente vem aqui para a parte do galho. Eu decidi fazer esse galho de azul. Então, aqui também não tem segredo, é só a gente vir com cuidado e a gente vai descendo. Começa aqui e desce. Aí a gente puxa aqui para as folhas. Agora aqui nas folhas a gente vai usar o verde, que a gente fez a mistura. E aqui agora é só fazer o contorno da folha. Vou virar aqui a folha para ficar mais fácil. Agora vamos para a parte do girassol. Bom, para começar, a gente vai aqui pelo laranjado, que a gente também fez a mistura. E agora é só preencher esse círculo com cuidado. E aqui no meio eu decidi usar o vermelho. Novamente, só preencher o círculo com cuidado. Agora a gente vai fazer as pétalas ou as folhas do girassol e o amarelo. Vai ser a cor que eu vou utilizar. Antes de começar, eu vou tentar preencher cada folha de uma vez e depois eu vou fazer algum contorno com alguma cor para destacar as folhas, para não ficar tudo somente amarelo. Acho que é essa parte mais fácil ou a mais difícil, porque são muitas folhas, mas é só ter um pouco de paciência que a gente chega lá. Acabei borrando um pouco aqui, toma cuidado. Vira a folha para finalizar o outro lado, sem borrar. Finalizamos a primeira parte. Agora vamos fazer o contorno de algumas coisas. E aqui eu vou utilizar esse pincel menor para facilitar. Para fazer uns detalhes no girassol, na flor do girassol, vou usar o roxo
para fazer uns pequenos pontos. Aqui é só tomar cuidado, não tem muito segredo. Aí você espalha os pontinhos e dá um efeito bem legal. Agora eu vou vir aqui fazer um contorno na flor, utilizando novamente roxo. Agora a gente vai fazer o contorno das folhas do girassol. Aqui é só ter bastante cuidado e contornar. Finalizamos aqui a parte das folhas. Agora vamos fazer os detalhes das folhas aqui do tronco. Aqui a gente só passa por cima do desenho, fazendo o contorno. Decidi dar mais alguns retoques aqui na flor do girassol, só para ficar mais com cara de girassol. E aí basicamente a gente vai preencher aqui o círculo laranjado com mais bolinhas roxas. E aqui no comecinho das folhas eu também vou preencher com mais roxo, fazendo esses detalhes. Pronto, acho que finalizamos aqui a parte dos detalhes. Bom, agora para fazer o fundo, eu optei por utilizar o azul, só que eu vou diluir esse azul e deixar ele mais clarinho. Eu não quero usar esse azul tão escuro assim. Então eu venho aqui, coloco um pouco da tinta pura e agora eu vou adicionar água para diluir. A tinta ficou bem mais fina, notem. Bom, e para fazer o fundo eu vou utilizar um pincel maior para facilitar, mas vocês podem usar o pincel que vocês tiverem, fiquem à vontade. E para fazer o fundo, a gente também vai ir com calma para não borrar o restante do que a gente já fez. Então eu pego um pouco aqui de tinta e venho suavemente. Aos poucos a gente vai preenchendo. Agora aqui o outro lado. Aqui no fundo eu não quis preencher todo o espaço de branco, eu quis dar esse efeito parecendo com um efeito de tinta aquarela, mas vocês podem ficar à vontade para fazer da forma que quiserem, mas basicamente foi isso. Eu diluí bastante a cor azul, coloquei bastante água, misturei e aqui eu fui aos poucos colocando a tinta, e para ela dar esse efeito de aguado, tinta sobre tinta. Finalizamos a nossa pintura. Bom, gente, e esse é o resultado final da nossa pintura, agora que a tinta já está totalmente seca. Usando apenas as 3 cores primárias para obter as 6 cores da bandeira do arco-íris, a nossa bandeira LGBTQIA+, um grande símbolo de paz. E essa foi a nossa videoaula / oficina. Espero que vocês tenham gostado e queria convidar a todo mundo aí que fez o desenho em casa ou a pintura a compartilhar nas redes sociais, marcando o Polo Tijuca, para que assim a gente consiga acompanhar tudo que está sendo feito e ver toda a repercussão que essa atividade teve. E bom, para finalizar,
Queria dizer que essa aula foi totalmente gravada em casa, ainda pela situação que a gente se encontra de pandemia, conversando com o meu polo. Achei que esse seria o melhor jeito de reproduzir essa atividade. E não se esqueçam de curtir e compartilhar com família, amigos. E é isso, abraço!